Antes de começar, um aviso muito importante. Esse vídeo que você vai assistir agora já saiu há um mês lá na Cinefy. Como o YouTube retirou a nossa monetização permanentemente, a única forma de pagar a equipe e produzir isso aqui é através dos assinantes da Cinefy. Se você quer assistir aos próximos vídeos no dia do lançamento e, principalmente, se você quer impedir que o canal acabe, considere virar um assinante. Custa menos de R$10, você acessa conteúdo exclusivo e garante que a gente continue existindo. O link para salvar o canal está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado e bom vídeo. E ele vendo esse ataque balbucia, como? Como isso é possível? E desconfiado se questiona. Um mestre de nível supremo, mas tão jovem assim, a seita demoníaca criou um monstro. E o líder do salão penal indaga, Guarda-Má, o que está acontecendo? E ele com um olhar severo responde, um mestre taoísta de Wudang está bloqueando o caminho, e mais uns 20 mestres de primeira classe estão escondidos por aqui. E o líder do salão penal, após ouvir isso, teme. Ele disse, Wudang? Não deveríamos lutar contra Wudang. E o prota na linha de frente declara, não quero lutar contra um mestre Wudang. E com um olhar aniquilador ordena, por isso, saia da frente. E ele, sem se intimidar, comenta, impressionante, mesmo usando a técnica secreta do caminho imortal, não sei se aguentaria nem 20 segundos. E puxando sua espada acrescenta, mas veja bem, eu também preciso mostrar meu valor. E o prota rebate, então você prefere aceitar a punição? E ele retruca, bem, ainda não decidimos quem vai precisar aceitar a punição. Como você já percebeu, eu pertenço à seita Wudang. E descontente com a situação adverte, se quiser acabar com toda a reputação que construiu até agora, aponte sua espada. E o líder do salão penal assustado constata, que sujeito desprezível, usar sua influência para barrar o jovem mestre. No momento em que ele tocar um mestre de Wudang, toda a opinião pública que favorecia o jovem mestre será jogada fora. Esse é o poder de Wudang, a soberana do sul. E preocupado aconselha, jovem mestre, recomendo que você recue. E o prota desdenha, reputação, a reputação que sempre foi mais frágil do que papel jogado ao fogo, e exalando uma aura demoníaca profere, no fim, a sua arma não é a sua arte marcial ou as suas conexões, mas sim a sua visão mesquinha de achar que eu sou um cara superficial que se importa com algo como reputação. E extremamente puto vocifera. Você me julgou muito mal. E o líder do salão penal chama. Jovem mestre, você não. O senhor Ryun-Yang fica chocado após ser atacado de surpresa. E partindo para o contra-ataque braveja. Ah, seu desgraçado. Eles entram em uma disputa de aura. E o local começa a ser destruído com o impacto da batalha. Uma pressão avassaladora se espalha. E o Ryun-Yang, sem acreditar no que vê com seus próprios olhos, analisa. Ele está segurando com as próprias mãos uma espada emanando a energia primordial de Taiji e aterrorizado engasga. O quê? Não consigo puxar a espada, que droga! E o prota, com um olhar maligno, provoca. Você devia saber o quão louco eu sou antes de tentar me enfrentar, seu idiota. Ele começa a espalhar sua aura sombria e sentencia. Pague por sua dívida no além, seu Zé Ninguém. E desferindo um golpe finalizador ruge, palma da ascensão demoníaca. O senhor Ryun-Yang é atingido e começa a gritar de dor. A vitalidade é retirada do corpo dele e não sobra absolutamente nada. Eles ficam incrédulos após verem isso, e o mestre do salão penal murmura, Dongpil, o mestre. E o prota, ordenando, manda, não deixem escapar nenhum dos que estão escondidos. Peguem todos e matem-nos agora. Alguns minutos se passam. Os corpos são queimados e o mestre do salão penal pergunta, você destruiu as evidências? E o prota esclarece, foi só uma tentativa inútil de esconder algo óbvio. Mesmo que isso seja uma prova física, vai demorar um tempo até que alguém prove que o mestre Wudang morreu. E o mestre do salão penal preocupado lamenta, jovem mestre, mesmo que o assunto esteja encerrado, você não deveria ter feito isso. E o prota concorda, eu sei disso. E avaliando a situação matuta, eles chegaram ao ponto de enviar até um taoísta de Wudang, que mantinham escondido só para me impedir de ajudar o Monte Hao. Então, quem está atacando o Monte Hao deve ser um dos subordinados mais fortes da aliança. E desconfiado se cogita, seria alguém do Templo Sem Cor. Mas o Templo Sem Cor não é uma arma que o líder da aliança pode usar novamente.
Por mais que a seita do Monte Hall seja um incômodo, seria o suficiente para mobilizar o Templo Sem Cor? Até mesmo o taoísta de Wudang apenas contra o Monte Hall? Ele cai na real e assustado conclui: merda, é isso. A seita do Monte Hall não está nessa situação por atrapalhar cada passo da aliança Wition. É por minha causa. Aquele velho não atacou o Monte Hall por ser um incômodo, mas para me imobilizar. Dam Sayung está vindo atrás de mim. Foi claramente um erro meu. Se eu tivesse percebido um pouco antes, o Monte Hall não teria sofrido assim. Ele coloca a sua espada no chão e decide: preciso mudar de rota. Não vamos ajudar o Monte Hall. E eles confusos indagam: o quê? E o prota de braços cruzados explica: até agora, acreditei que Gongyat seria capaz de prever meus movimentos por conta própria. Teve alguns probleminhas, mas o Gongyat sempre me entregou exatamente o desenho que eu queria, na hora que eu precisava. Se eu for pessoalmente, com certeza vou ajudar. Foi por isso que tentei ir para Zengzhou. E receoso pondera: mas será que Gongyat quer isso? E a Yeon Sangrin, entrando na conversa, opina: ele provavelmente não iria querer. Gongyat nunca pediu ajuda ao jovem mestre. Pelo menos não até o que aconteceu no Monte Hall. E o prota confirma: exatamente. Gongyat é alguém que tem inteligência para encontrar uma solução em qualquer momento, não importa a situação. Não é que ele não goste que eu me meta, é que mesmo sem mim ele consegue encontrar uma saída, então não pediu ajuda. E com um olhar sério considera: ainda assim, como Gongyat terá que usar todas as suas forças para resolver a crise. Por enquanto, o plano do líder da aliança funcionou. Daqui para a frente, o caminho vai ser bem mais difícil. Afinal, acabou a mordomia de receber em tempo real relatórios sobre quem está atrás de mim e como anda a situação no mundo marcial. Algumas horas se passam, e o cara relatando conta: o líder do Salão das Sombras do Monte Hall presta seus respeitos ao jovem mestre da seita demoníaca. Eu trouxe uma carta do jovem mestre da seita. E o prota, vendo a carta, observa: então é mesmo um acerto de contas. Pode transmitir minha mensagem antes de chegarem? E o cara confirma: é claro. E o prota instrui: diga a ele que não vou mais me envolver em seus assuntos. E o cara surpreso balbucia: o quê? E o prota complementa: e diga também que não me importarei com o que ele esteja fazendo, mas também vou entrar no meio da guerra. E ordenando chama: Dom Pio, chefe Go, nós vamos para o oeste. E ele confuso repete: para o oeste. A cena se passa para a fortaleza de Sangue de Ferro. E o estrategista expõe: como eles convocaram até as 9 seitas e as 5 grandes famílias, o Portal Hall estará indefeso. O líder da aliança Uicheon finalmente decidiu partir para o ataque. E o imperador observa: por fora parece só que estão eliminando a incômoda seita do Monte Hall, mas na verdade é claramente um passo predatório para empurrar o jovem mestre da seita demoníaca para o abismo. E o estrategista da Fortaleza de Sangue de Ferro concorda: também penso assim. E o imperador prossegue: assim que o Monte Hall estiver derrubado, eles irão atacar o jovem mestre. Claro que não vão tentar pressionar só na força bruta, como os idiotas da família Peng. E o estrategista concorda: sim, na situação atual, acabar com o jovem mestre apenas pela força bruta é a pior estratégia. Existe uma forma muito mais eficaz. E com um olhar sério enfatiza: e é exatamente uma guerra de informações. E o imperador, tomando seu chazinho, pontua: com a seita dos mendigos enfraquecida e o Monte Hall paralisado, não deve existir nenhuma organização no norte das planícies centrais com melhor rede de informação que a Aliança Wition. E o estrategista, após ouvir isso, adiciona: sim, e aproveitando a fraqueza dessas duas organizações de informação, a Aliança Wition vai firmar de vez sua posição e, ao mesmo tempo, tentar manchar a reputação do jovem mestre. E o imperador opina: de todo jeito, é um método realmente deplorável. E o estrategista continua: mas é um método que garante um bom resultado. Sem nada que os restrinja, a Aliança Wition vai ganhar o poder de manipular a opinião pública como bem quiser. Se continuar assim, a reputação do jovem mestre não vai durar nem 2 meses. E o imperador, servindo uma xícara de chá, adverte: você é certamente uma pessoa inteligente, mas há uma coisa que você esqueceu. E o estrategista curioso interroga: e o que seria? E o imperador assevera: uma situação forjada não é capaz de mudar a opinião pública.
E ele concorda. Ah, claro, eu sei que o público não é tão tolo assim. E o imperador rebate. Eles realmente não são tolos. Não há nada no mundo tão temível e intenso quanto a vontade do povo. Por isso, ela é sábia e adiada. O público é muito inteligente, eles apenas são preguiçosos. Eles sabem de tudo, mas como é difícil se levantar em revolta e é cansativo questionar cada detalhe, eles apenas seguem o fluxo da vida. E caindo na real complementa, claro, o líder da aliança Wishion é uma víbora, então não sei de que maneira bizarra ele tentará levar o jovem mestre à ruína. E o estrategista, querendo saber mais, inquere. Então, o que o senhor da fortaleza pretende fazer? Vai deixar como está? Não pensa em ajudar o jovem mestre? E ele desdenha. Por que eu ajudaria aquele sujeito? Não tenho motivo algum para fazer isso. E o estrategista, descontente com a situação, argumenta. Como líder das facções não ortodoxas, o senhor não é alguém que precisa de motivos, não é? E o imperador chocado retorque. Você me vê como alguém muito imprudente. E o guarda do lado de fora da sala anuncia. Senhor da fortaleza, acaba de chegar uma carta urgente. E ele pergunta, urgente? De onde? E o guarda informa, o remetente é desconhecido. Alguns minutos se passam. O imperador começa a dar risada após ler a carta e comenta, você já viu um louco desses? Ele se levanta e ordena, espalhe agora mesmo pelo Planalto Central. Certifique-se de que o rumor se espalhe por toda a região em 5 dias. E o estrategista, totalmente perdido, questiona, um rumor? Que tipo de rumor o senhor está falando? E o imperador responde, o rumor de que o jovem mestre da seita demoníaca está indo tomar a placa da seita Shaolin. O estrategista fica surpreso e engasga. O quê? E o imperador, com um olhar severo, finaliza. O pessoal da seita demoníaca realmente causa problemas de um jeito bem criativo. Enquanto isso, o Ma Dongpil receoso sonda. Quando o senhor diz oeste, e o prota responde, já que aquele velhote do Dam Sayong resolveu atacar, eu não deveria responder à altura. E decretando determina, nós vamos para Shaolin. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. A cena se passa para algumas horas depois, a caminho da seita Shaolin, e as pessoas surpresas comentam. Meu Deus, a placa Shaolin, que loucura é essa? Não importa quem esse jovem mestre seja, isso já é passar dos limites. E o cara destemido ordena. Parado aí, e furioso se apresenta. Sou Hang Yung, o maior mestre da seita do punho de diamante do mosteiro Shaolin. Eu gostaria de pedir uma audiência privada com o jovem mestre da seita demoníaca. E o Ma Dongpil, o encarando, adverte. Saia do caminho agora. E ele, sem se intimidar, retruca. Vocês estão indo em direção a Shaolin. Não sei qual é a intenção de vocês, mas como alguém que recebeu os ensinamentos de Shaolin, não posso deixá-los passar. Seu jovem mestre deve descer agora mesmo e dar uma explicação direta sobre a declaração de que levaria a placa de Shaolin. E a Yeon Sangrin, olhando pela janela, relata. Essa já é a 10ª vez. Inúmeros artistas marciais de várias seitas estão bloqueando o caminho do jovem mestre em direção a Shaolin. Até que o caminho de Heoshang para o condado de Deongbon foi rápido, mas passar para a entrada da seita Sung está sendo difícil. E o prota, apreensivo, constata. Agora que o boato que vou levar a placa Shaolin se espalhou, todos tentarão nos impedir, mesmo que seja impossível. E com o olhar de desprezo, zomba. Isso mostra o quão grande é o prestígio que Shaolin tem no mundo Murim, e ela, surpresa, pontua. Ainda assim, não tivemos grandes conflitos até agora. Deveríamos dizer que é graças ao Gold e ao Rei Tigre? O cara fica chocado ao ver as feras e analisa. Oh, é incrível! Aquilo é o mensageiro do submundo controlado pelo exército do Lord Yanlu, como diziam os boatos. E, descontente com a situação, gagueja. Você está me ameaçando com esse tipo de feras? Você tem tanto medo assim de ter uma audiência privada comigo? E, sendo intimidado, pragueja. E estes malditos! Ele parte para cima do Gold e ordena. Recuem agora mesmo! O Gold olha para ele com um olhar confiante e ele, aterrorizado, se indaga. O quê?
Ele não sofreu impacto algum com o meu soco que é capaz de esmagar até mesmo rochas? Ele é derrubado com tranquilidade e a carruagem do Prota passa por eles, seguindo para o rumo principal. O cara fica pensativo, caído no chão, e a cena se passa para o Gonguiate, em meio à floresta, e ele, espantado, indaga: "O quê? Ele disse isso?" E o cara confirma: "Sim, senhor, o mestre mobilizou todas as forças da seita do Monte Hall para ajudar o jovem mestre seu. Ainda assim, ele se recusa a conceder sequer um fiapo de auxílio. Nós sofremos coisas que jamais teríamos sofrido por causa daquele sujeito. A responsabilidade por isso é inteiramente." E o Gonguiate, o interrompendo, afirma: "Eu assumirei." E o cara chocado balbucia: "O quê?" E ele, com um olhar sério, confessa: "Fui eu quem propôs a aliança com o jovem mestre. A razão principal para a situação do Monte Hall sou eu. Fui eu quem causou tudo isso." E o cara, chateado, protesta: "Não diga isso. O jovem mestre não tem culpa de nada." O Gonguiate fica pensativo e desabafa: "Muitos discípulos morreram. Certamente não é uma situação para se alegrar. No entanto, como o jovem mestre que lidera o Monte Hall, eu me sinto muito bem." E o cara, querendo saber mais, interroga: "Por que o senhor se sente bem?" E ele responde: "O jovem mestre da seita demoníaca, a quem as facções ortodoxas, não ortodoxas e todos os artistas marciais das planícies centrais temem, precisou de mim. Foi graças a mim que ele pôde abrir suas asas. E agora ele reconhece plenamente minhas habilidades e meu caráter. Ele disse que não iria interferir porque acreditava no jovem mestre do humilde Monte Hall, mais do que em qualquer outra pessoa. Eu acreditei nas habilidades dele e ele acredita no meu potencial. Como eu poderia trair a confiança e as expectativas dele?" E determinado finaliza: "Com certeza vou superar essa crise, pelo bem do Monte Hall e para retribuir a confiança do jovem mestre seu." E, entregando uma carta, pede: "Por enquanto não poderei entrar em contato com o jovem mestre, portanto escrevi o que pretendo fazer de agora em diante e as diversas possibilidades." E, solicitando, pede: "Por favor, entregue isso ao jovem mestre." E o cara preocupado questiona: "Você pretende ir sozinho?" E ele responde: "No campo de batalha, a única coisa em que se pode confiar é na própria força." Algumas horas se passam e o Gonguiate, em frente ao castelo, proclama: "Eu, Gonguiate, da seita do Monte Hall, percorri 10.000 quilômetros para solicitar uma audiência privada com o líder da aliança. Abra os portões do castelo imediatamente. A cena se passa para o templo Shaolin. A carruagem do Prota se aproxima da entrada principal e o monge saúda. Que Buda os abençoe. Depois de percorrer um longo caminho, apresento-me diante dos nobres convidados do Reino do Desejo. Eu sou Yun Gak, o encarregado do Salão Arhat." A porta da carruagem se abre e o pessoal espantados murmuram: "Aquele é o rei demônio Yama? Ele finalmente se revelou?" E o monge, sem acreditar, avalia: "Que terrível! É possível que alguém tão jovem tenha alcançado o reino do demônio supremo? Esse é um reino supremo. A menos que seja um dos anciões, ninguém seria capaz de enfrentá-lo." E o Prota, se aproximando, pergunta: "Se é o encarregado pelo Salão Arhat, você é o mestre do Salão Arhat?" E ele confirma: "Sim, e você é o jovem mestre da seita demoníaca de quem tanto se fala ultimamente?" E o Prota, o encarando, confirma: "Sim", e se apresenta: "Eu sou Seoryong, o jovem mestre da seita do demônio celestial." E o monge, destemido, solicita: "Posso lhe fazer uma pergunta? Recentemente, rumores terríveis circulando pelo continente central chegaram até este templo na montanha. Peço sua compreensão por eu ter que verificar isso." E o Prota concorda: "Eu compreendo." E ele, com um olhar severo, interroga: "Vou perguntar diretamente. Jovem líder seu, você veio aqui para lutar contra Shaolin?" E o Prota, com um olhar sombrio, responde: "Se haverá um conflito com Shaolin ou não, é algo a ser decidido após uma conversa mais profunda." E o monge, querendo saber mais, sonda:
Então, posso considerar que os rumores de que o jovem mestre seu levaria a placa de Shaolin foram um tanto distorcidos, e o prota admite. Não é bem assim. O cabeça de ovo fica confuso, e o prota esclarece. Eu declarei claramente ao mundo Murim que levaria a placa de Shaolin, e o monge pondera. Pode ser prematuro dizer, mas posso ver claramente que o jovem mestre seu possui uma profundidade de pensamentos que uma pessoa comum não consegue mensurar. Meu desejo é que você explique, para que não haja mal-entendidos entre nós. E o prota salienta. Shaolin é a mais elevada seita do Jianghu, o verdadeiro pilar do mundo marcial. O senhor deve estar ciente disso. E ele replica. Como monge, eu amo Shaolin mais do que qualquer um, mas é difícil ousar discutir o quão grande é a sua influência no mundo secular. E indignado dispara. O que o senhor pensa não é importante. As pessoas certamente pensam assim. Shaolin exerceu sua influência sobre o mundo Murim ao longo de centenas de anos. Por assim dizer, Shaolin é o sol do Murim ortodoxo, reconhecido por todos. E finalizando conclui. Sendo assim, mesmo que não tenham buscado tal fama, vocês não podem se isentar das responsabilidades que vêm com ela. E o prota, extremamente puto, cobra. O que diabos Shaolin estava fazendo enquanto a facção ortodoxa chegava a este estado deplorável? E o monge, sendo pego de surpresa, balbucia. Hã? Do que você está falando? E o prota, espalhando sua aura pelo local, acusa. A corrupção está por toda parte, e aqueles que se apegam ao poder para enganar os fracos agem impunemente. Não sei o que acontece dentro deste templo, mas não se pode dizer que Shaolin não tenha culpa por permitir que o Murim ortodoxo se arruinasse assim. Olhe para as 9 facções atuais. Elas sempre foram vistas pelo povo como seitas divinas, e ao mesmo tempo eram os pilares do mundo Murim, chamadas de encarnações da justiça. Mas como estão agora? Presos nas tramas malignas do líder da Aliança Celestial, não estão cegados por dinheiro e poder, e explodindo de raiva grita. Você sabe por que eu, o príncipe do caminho demoníaco, vim até Shaolin causar esse alvoroço? Você entende o motivo de eu estar fazendo todo esse barulho, mesmo sendo benéfico para nós que a facção ortodoxa apodreça? É porque reconhecemos que somos diferentes. Acredito que, se reconhecermos nossas diferenças e mantivermos o intercâmbio, poderemos finalmente alcançar a paz em Zhongyuan, mesmo que haja efeitos colaterais. Se têm olhos, podem ver, e se têm ouvidos, podem ouvir. Mas por que vocês não se pronunciam? Para o bem das seitas justas que estão apodrecendo e se desfazendo por dentro, teria sido assim tão incômodo soltar ao menos uma palavra de repreensão? O bem-estar do mundo não está incluído no coração de Buda que vocês buscam. E o monge, descontente com a situação, adverte. Suas palavras... Por favor, peço que tome cuidado com suas palavras. E o prota, sem se importar, rebate. Que piada! Se você ainda pensa em aparências, mesmo com o mundo chegando a este estado, o futuro fica bem óbvio. Em nome desse grande ideal que tanto proclamam, por que não conseguem sequer abrir os portões do templo e sair para o mundo para salvá-lo? E o monge, argumentando, alega. Shaolin tem seus próprios problemas, e o prota garante. Se os problemas de Shaolin forem tão grandes a ponto de estarem diretamente ligados aos problemas do mundo, eu retirarei o que disse e pedirei desculpas sinceramente. E ordenando, manda. Diga-me, o problema de seu honrado templo é tão grande que vocês devem ignorar o fato de que o mundo está apodrecendo? Se Shaolin fechar os olhos para a crise do mundo e apenas servir ao Buda, então a seita Shaolin, como uma seita de artes marciais, não deve mais existir. E se explicando, enfatiza. Quando eu disse que levaria a placa de Shaolin, era isto que eu queria dizer. E exalando uma aura avassaladora, sentencia. Decidam rapidamente se continuarão apenas servindo ao Buda como monges ou se tomarão a frente nesta crise. Se escolherem agir, eu me ajoelharei diante do Senhor e pedirei perdão por 100 ou 1000 dias.
Mas se escolherem ficar parados, eu destruirei a placa de Shaolin com minhas próprias mãos. E o monge, avaliando a situação, considera: não pode ser. Todos os que se reuniram aqui estão em choque. Isso não é algum tipo de feitiçaria ou ilusão? Ele exala uma aura mais sinistra do que qualquer um, mas suas palavras discutem o bem-estar e a paz do mundo. Essa grande discrepância se dissolve em suas palavras sinceras e convence a todos. E suando frio, admite: são palavras muito controversas, mas o que aquele homem diz não está errado. No entanto, a situação não é favorável para trocarmos diálogos sobre ele neste exato momento. E o velho, em meio ao pessoal, observa: que curioso! Ao abrigar no próprio corpo uma força capaz de dilacerar céus e terra, é mais do que digno do título de grande demônio. O prota fica surpreso e o velho prossegue. Mas, na sinceridade contida em sua voz, vislumbra-se até mesmo o espírito de Buda, que estranho. E impressionado murmura: é realmente fascinante. E o prota, preocupado, se espanta. Que energia avassaladora! Eu nem notei que ele estava aqui. E o velho, se aproximando calmamente, filosofa: o mundo é assim mesmo. Dizem que quando as coisas atingem o extremo, elas tendem a se inverter, não é? Essa ladainha de Taiji era algo que Hyung-cheon, aquele maldito focinho de tigre, vivia repetindo, e o prota, o encarando, constata: com a simples presença daquele velho monge, o Gu Yumagong se ativa livremente, as pessoas começam a ser afetadas pela aura demoníaca. E o Madongpil, preocupado, percebe: a energia demoníaca do jovem mestre está sendo expelida violentamente. E o monge, com um olhar severo, saúda: Amitabha. O velhote toma a linha de frente, e o prota se surpreende. A arte demoníaca das 9 profundezas está se dissipando, e de forma assustadoramente fácil. Com exceção do líder da seita, é a primeira vez que vejo alguém desfazer minha energia demoníaca tão facilmente. Ele fica assustado, e o velho complementa: há algo fora do comum em suas intenções. Demonstra calma, mas esconde urgência. Transborda sinceridade, porém há outro objetivo por trás disso. E admitindo, reconhece: você é uma criança interessante. Eu pensei que aquele desgraçado do Li Cheon-sang tinha vindo me visitar de novo, mas você é o discípulo dele. E o narrador, apresentando, revela: Deus do punho de Arhat, grande mestre Jeoksong. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. O velhote começa a dar risada e admite: que técnica demoníaca assustadora. É como se tivesse colocado a mão no fogo e a retirado. É um poder surpreendente. Se o nível de maestria dessa técnica demoníaca fosse um pouco maior, nem eu tenho certeza se conseguiria lidar com ela facilmente. E o prota, o encarando, indaga: quem? E o velho retruca: não consegue ver, sou apenas um monge humilde, vinculado ao templo Shaolin. E o cabeça de ovo chama: olá, grão-mestre Jeoksong. O prota fica sem entender absolutamente nada, e o velho cumprimenta: olá, há quanto tempo? E o prota, chocado, inquire: você é Jeoksong, o deus do punho de Arhat? E o velho, após ouvir isso, zomba: Deus do punho? Não me faça rir, jovem demoníaco. Onde em mim você vê algo que combine com esse título? Ele passa pelo prota e continua: um demônio que fala de paz e começou a enxergar através das leis do mundo, hein? Achei que não haveria outro demônio assim depois de Yi Cheon-sang, mas hoje acabei encontrando um. Sua energia demoníaca é tão terrível que tenho medo de que cause danos às crianças do templo. Tenho algo para conversar com você. Então, vamos para a minha residência agora. A cena se volta para o líder da Aliança Murim, e ele no seu jardim comenta: apenas uma, mas a qualidade é muito boa. Ele se vira e ensina: há uma coisa que você percebe ao cultivar plantas. No começo eu pensava que elas cresceriam rápido sozinhas, se eu apenas as regasse na hora certa. Mas ao cultivá-las, percebi que não é bem assim.
E se explicando melhor, relata: regar é o básico, mas também é necessário um bom solo. Além disso, é preciso dedicar todo tipo de cuidado e devoção para que cresçam bem bonitas. Alguém como ele poderia ser enviado ao abade de Shaolin, quem sabe? Ele poderia tornar a devoção budista ainda mais profunda. O Gongyat fica pensativo e o líder pergunta: você gosta de chá? Alguns minutos se passam. Eles sentam para conversar e o líder indaga: que tipo de chá você gosta? E o Gongyat responde: bebo até mesmo chá gelado feito de folhas baratas. E o líder, após servir um chazinho, reflete: você é interessante. Sabe, quando envelhecemos, começamos a ser seletivos com comidas que não nos importávamos quando éramos jovens. O mesmo vale para o chá. Eu gosto especialmente do chá Poço do Dragão. E o Gongyat admite: o aroma é muito bom. E o líder interroga: ouvi dizer que meus subordinados trataram você de forma bem rude. Quantos dias se passaram? E ele responde: foram 5 dias. E o líder, querendo saber mais, insiste: 5 dias? Quer dizer que você ficou preso em uma cela solitária onde nem a luz entrava por 5 dias? E ele, exausto, confirma: sim, senhor. E o líder, descontente com a situação, assegura: assim que nossa conversa terminar, farei com que eles lhe peçam desculpas. Independentemente de qualquer coisa, foi um exagero para alguém que veio como convidado. O Gongyat fica pensativo e o líder questiona: mas me diga, o que deseja conversar comigo? E ele responde: antes tenho algo a perguntar. E o líder supõe: se for sobre sua seita. E o Gongyat, o interrompendo, esclarece: não tenho nada a perguntar sobre a seita Hao. E o líder, após ouvir isso, murmura: E ele, com um olhar sério, continua: nós declaramos o fechamento da seita. Naturalmente, o senhor deve ter parado o ataque. Não é sobre isso que vim conversar. E o líder, de olhos fechados, sonda: e se eu não tivesse parado o ataque? O que você faria? E ele, preocupado, declara: se fosse esse o caso, eu apenas teria que mudar minha impressão sobre o senhor, líder da aliança. Isso também seria um grande ganho para mim, que lidero uma organização de informações. E o líder, o observando, deduz: então se você pensar que o meu caráter é ruim, é o suficiente? E ele, com um olhar intimidador, concorda: meio que sim. O líder respira fundo e analisa: o jovem mestre da seita Hao, parece que você não está nem um pouco nervoso, apesar de estar em uma reunião privada comigo. Você tem determinação e coragem. Seus padrões são tão firmes que não se abalam facilmente. No entanto, você também possui flexibilidade. É certamente um talento raro de se encontrar. E solicitando, pede: faça sua pergunta. E o Gongyat pergunta: o senhor tem conhecimento de que o jovem mestre seu está se movendo? E o líder admite: com certeza. Recebi um relatório esta manhã dizendo que faltava 100 li para chegar a Dengfeng, em Henan. Creio que ele já deve ter chegado ao Monte Song a esta altura. E curioso, interroga: você não parece surpreso. Já sabia que o jovem mestre estava indo para Shaolin, ou você já previa isso? E o Gongyat revela: eu já sabia. Recebi o relatório antes mesmo de bater nos portões da Aliança Uicheon. E o líder, querendo saber mais, perquire: por que você pergunta? Estava preocupado com o jovem mestre? E o Gongyat provoca: o senhor sabe por que ele agiu de forma tão imprudente, dizendo que tomaria a placa de identificação de Shaolin? E o líder, preparando mais um chazinho, confessa: bem, tive a sensação de que ele estava resistindo desesperadamente, mas como não dei muita importância, não sei os detalhes. Você sabe de algo? E o Gongyat confirma: com certeza, trabalhamos juntos por meses. Seria um tolo se não conhecesse os pensamentos dele. E o líder, interessado, indaga: o que o jovem mestre Seo está tramando? E ele responde: ele pretende retribuir exatamente da mesma forma que o Senhor da Aliança o tem tratado. Ele vai empurrar a Aliança Uicheon para a beira do abismo.
E o líder, após ouvir essas palavras, duvida. Empurrar a aliança para o abismo? Como seria possível? Acha mesmo que ele conseguiria persuadir até mesmo o templo Shaolin? E o Gongyat rebate. Acredito que seja perfeitamente possível. E se explicando melhor, argumenta. Shaolin, a líder do mundo ortodoxo, não seria impossível unir forças com a seita demoníaca, que é o centro supremo do mundo marcial demoníaco? E o líder, preocupado, sussurra. O templo Shaolin e a seita demoníaca dando as mãos, isso é inimaginável. E o Gongyat pontua. Com a seita demoníaca do passado seria impossível mesmo. Não é por esse motivo que o Senhor da Aliança está preocupado? E relatando, conta. A seita demoníaca de agora não é a mesma que a geração dos mais velhos se lembra. Pelo menos é assim que as pessoas veem. Se o templo Shaolin e a seita demoníaca se unam, as pessoas ficarão surpresas, mas não pensarão que Shaolin tomou a decisão errada. Porque o jovem mestre mudou completamente a impressão que todos têm da seita demoníaca. E finalizando, conclui. Você está confiante de que a aliança Wuxion pode impedir um ataque combinado dos dois? E o líder receoso balbucia. O que você está querendo dizer? E ele continua. Fui eu quem fez o jovem mestre seu ascender. Graças a mim e ao poder da seita dos mendigos, o jovem mestre Seo pôde se tornar um demônio louvado pelo público. E o líder, interessado, insiste. O que você quer dizer? E o Gongyat responde. Estou pensando em trocar de lado em breve. Você teria a intenção de se tornar meu aliado? A cena se volta para o prota. E o velhote, sentado em um deck, exalta. O que acha? Não é uma vista linda? O prota fica em silêncio e o velho prossegue. Eu não tinha intenção nenhuma de me afastar do templo principal. E explicando a situação, conta. O som das escrituras budistas ecoam pelo templo na montanha. Você não sabe como é bom ouvir o grito de guerra das crianças. Mesmo assim, o motivo de eu viver isolado é porque eu não queria influenciá-los. Quando as pessoas envelhecem, é inevitável que acabem se tornando preconceituosas. E complementando, acrescenta. No momento em que você sente que conhece as leis do mundo através do acúmulo de experiências, você se ilude achando que dominou tudo. Eu sou apenas um falso monge que se dedica mais ao caminho das artes marciais do que ao caminho de Buda. Se tivesse me entregado completamente à lei budista, seria capaz de corrigir os muitos erros que cometi e, admitindo, justifica. Por isso me afastei. Não queria causar uma má influência nas crianças que me idolatram como se fosse uma lenda. Não importa como o mundo das artes marciais nos veja. Shaolin é apenas Shaolin. O grande patriarca Bodhidharma não criou o clássico da transformação dos músculos para que as pessoas se tornassem boas em lutar com os punhos. E o prota, após ouvir tudo isso, deduz. Então, assim como o Senhor se afastou do templo principal, o Shaolin também se afastou do mundo das artes marciais por medo de causar uma má influência? E o velhote, se aproximando com algumas bebidas, oferece. Você gosta de bebida alcoólica? E o prota, horrorizado, critica. Você só fala de si mesmo e não ouve os outros. Eles se sentam para beber e o velho elogia. A fermentação ficou boa, está perfeita para servir aos convidados. E o prota, chocado, estranha. Um monge pode beber álcool? E o velho relembra. Eu não te disse? Sou um monge de Araque. Se sou um monge de Araque, devo viver como um. O prota começa a beber e o velho repreende. Você é um cara que não sabe beber. Deve-se apreciar o aroma e o sabor lentamente. E o prota, após tomar tudo, avalia. Gostei. E o velho, dando risada, concorda. É bem gostoso mesmo. Dediquei meu tempo à fabricação desse chá de cereais. Por 30 anos é impossível ter um gosto ruim. E contando uma história revela. No começo, eu também fiz muitos trabalhos estranhos. Você tem sorte. Aquele sujeito, Yi Cheong-sang, teve que beber um vinho tão ruim que nem os insetos chegavam perto. Ele tem uma lembrança de anos atrás em que o Lorde Demônio lhe reclama.
É a primeira vez em minha vida que bebo algo tão ruim. Isso aqui é péssimo. E o velhote responde: Então não beba, moleque. Você acha que fabricar bebida é algo fácil? E o prota, com um olhar sério, pergunta: Você já tinha falado sobre, mas você conhece o líder da minha seita? E o velhote responde: Claro que conheço, mas não somos próximos. Desde a primeira vez que o vi, eu soube que ele se tornaria um monstro. Pensei que ele poderia ser alguém capaz de se tornar um deus demoníaco, comparável ao primeiro demônio celestial. Por isso mesmo, pensei se deveria arrancar o mal pela raiz. Eu nunca usei técnicas fatais, nem contra os tipos mais perversos criticados por todos. Mas deveria usar uma técnica fatal logo contra esse cara? E o prota, querendo saber mais, interroga: Um duelo de vida ou morte. E o velhote, servindo a bebida, diz: Não. E o prota insiste: Então. E o velho, rindo muito, confessa: Eu não tinha confiança de que venceria, mesmo usando técnicas fatais. Aquele cara era realmente incrível. Eu era visto como invencível, mas tinha certeza de que poderia morrer. O prota fica espantado e o velho, olhando para o horizonte, reflete: Talvez agora ele esteja olhando para o mundo de um lugar muito mais alto que eu. Alguns minutos de conversa se passam e o prota questiona: O templo Shaolin não busca uma Mahayana? E o velhote consente: Não exatamente, mas no geral sim. E o prota, confuso, contesta: Mas por que vocês ficam parados mesmo com a corrupção da aliança Wisheon? E o velho rebate: Ouvi o que você disse agora há pouco? Se o problema de Shaolin é tão sério quanto um problema que envolve o mundo inteiro, você não acha que o que acabou de dizer é uma afirmação cruel demais? E se explicando melhor, esclarece: Shaolin tem seus próprios problemas, e para as crianças que recebem os ensinamentos deste templo, Shaolin é o seu mundo pessoal. E o prota, o encarando, reconhece: Eu sei disso. E ele, com um olhar triste, indaga: Mesmo assim, você ainda acha que este templo deve intervir nos assuntos do mundo? Mesmo sabendo que é certo que as crianças se machucarão? E o prota, descontente com a situação, exige: Não tente distorcer minhas palavras à força para desviar do assunto. Shaolin tem suas próprias responsabilidades e a Shaolin de agora não as está assumindo. Isso é tudo o que quero dizer. E o velhote rebate: Jovem dragão demoníaco, eu lhe pergunto, que responsabilidade você tem para tentar estabilizar o mundo? Você está dizendo que, no seu desejo pela paz mundial, realmente não há nem 1 centímetro de intenção maligna? Não diga o que você quer para Shaolin, diga o que realmente você deseja. O prota fica pensativo e proclama: Matar o líder da aliança Wisheon. Além disso, desejo que todos os oficiais de alto escalão que apodreceram junto com ele também morram. E o velhote, querendo saber mais, questiona: Por qual motivo? E o prota explica: Existem vários motivos, além do rancor pessoal, mas se eu tivesse que escolher um, é porque as facções ortodoxas e não ortodoxas devem estar em equilíbrio para que as planícies centrais tenham um pouco de paz. E o velho desafia: Como pode alguém que carrega o demônio no coração desejar a paz? E o prota admite: Liberdade. Desejo a paz porque quero viver neste mundo livremente. E querendo mais uma bebida, verifica: Isso responde sua pergunta? E o velho admira: Isso é surpreendente. Por mais que eu seja alguém que não se envolve no mundo das artes marciais, sou claramente um monge guerreiro afiliado a Shaolin. E ainda assim, você corajosamente revela suas verdadeiras intenções. Se você esclarecer mais uma de minhas dúvidas, eu lhe direi por que a Shaolin de hoje não consegue intervir no mundo das artes marciais. Além disso, como você disse, convencerei o abade para que o Shaolin possa assumir a responsabilidade mais uma vez. O prota fica reflexivo e o velho, após virar até a última gota, confronta: Por que as artes demoníacas que você usa exalam tanto o perfume das artes marciais de Shaolin?
Por que vejo vestígios da energia das sombras nas suas artes demoníacas perversas? O prota fica espantado e o velho, com um olhar intimidador, finaliza. A energia das artes sombrias pertencia à falecida Sheon Rajin. Quem é você de verdade? Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora! A cena se volta para a entrada principal de Shaolin e o monge assegura: não precisa se preocupar com o jovem mestre seu. Aquele é o ancião mais respeitado do templo e também alguém livre de qualquer preconceito. E o mestre do salão penal, o encarando, esclarece: os anciões dos deuses da justiça são respeitados até pela seita demoníaca e pelas seitas não ortodoxas. Não por causa de suas habilidades marciais, mas porque todos conhecem seu caráter. Entre eles, o veterano Quan Xin é conhecido como um Buda vivo, alguém que nunca usou um golpe mortal sequer, nem mesmo contra um grande inimigo. Por isso, não estou preocupado com o jovem mestre. E o monge, fazendo sinal de reverência, agradece. Amitabha, obrigado pela compreensão. Eles se viram confusos e o mestre do salão penal chama: guarda Madongpil! Ei, guarda Madongpil! E ele, caindo na real, balbucia: hã? E o mestre do salão penal pergunta: você está bem? O que você tanto matuta? E ele, aflito, admite: em como posso destruir Shaolin com um único golpe, e estou analisando se há alguma brecha para atacar. Eles ficam horrorizados e o monge lamenta: que atrocidade! E ele, não se intimidando, declara: eu sou o guarda-costas do jovem mestre da seita. Se algo acontecer com ele, matarei todos vocês que apontaram suas espadas para ele e depois cometerei suicídio. E o mestre do salão penal, com o olhar severo, reflete: é verdade, a relação entre a seita demoníaca e as seitas ortodoxas não é fácil. Um conflito de centenas de anos não se resolveria apenas por causa de um deus marcial. Definitivamente não posso baixar a guarda. A cena se volta para a seita demoníaca. E o estrategista-geral relata: mestre, temos um grande problema. O jovem mestre está indo para Shaolin. E o Lorde Demônio comenta: eu sei, ele já deve ter se encontrado com aquele monge charlatão, Jeok Song. E o estrategista, querendo saber mais, interroga: Jeok Song, quem é Jeok Song? E o Lorde responde: o deus do punho de Arhat, o único monge realmente capaz de lutar. E o estrategista, chocado, indaga: deus do punho, Jeok Song? E avaliando a situação, pondera: o único que recebeu o cargo de grão-ancião marcial do templo Shaolin nos últimos 1000 anos. Um mestre invencível, chamado de Deus ao lado de Hyun Chun Shin In. E o Lorde Demônio, servindo uma bebida, observa: está aparecendo através da energia demoníaca de Hyang. Aquele velho parece que alcançou alguma iluminação nesse meio tempo. Está diferente de 30 anos atrás. E o estrategista, descontente com a situação, alerta: é tarde demais para enviar tropas agora. E o Lorde rebate: nem será necessário. E o estrategista questiona: por que, senhor? E ele responde: ele é alguém extremamente compreensivo. Especialmente se ele souber que é meu discípulo, ele provavelmente não tentará causar nenhum mal. O estrategista fica reflexivo e pergunta: o senhor já conheceu o Deus do Punho? E ele, com um olhar sério, confirma: há muito tempo atrás. E o estrategista insiste: e como foi essa experiência? E ele relata: chocante. Independentemente do meu talento, eu era bastante arrogante naquela época. Meu sonho de estabelecer a seita divina sobre uma rocha sólida queimava intensamente a cada dia, e eu nunca duvidei que minhas habilidades fossem as melhores do mundo. Aquele velho abalou completamente a minha autoconfiança de aço. Alguns minutos se passam, eles vão até o lado de fora do salão principal e o Lorde prossegue: eu também era jovem naquela época. Meu orgulho foi ferido, mas ao mesmo tempo nasceu um grande desejo competitivo em mim. Eu queria enfrentar aquele velho, dito ser o mais forte das terras centrais, para provar que eu estava um nível acima. E o estrategista, impressionado, deduz: então vocês dois lutaram?
e o Lorde revela. O velho disse que estava com medo e recuou. E o estrategista, compreendendo, murmura. Entendo. E o Lorde, frustrado, resmunga. Um velho tolo. Em termos de habilidade pura, eu certamente estava um passo atrás dele. O estrategista fica espantado após ouvir essa afirmação e o Lorde inquire. Você está surpreso? E ele confirma. Sim, senhor. E o Lorde continua. Não teve jeito. Naquela época, eu beirava os 40 e aquele monge já tinha passado dos 60. Para aqueles que vislumbram o estado supremo, o passar dos anos traz experiência e maturidade, não decadência. Mesmo eu não tive escolha a não ser lutar contra o peso do tempo. Claro que, se tivesse sido uma luta real de vida ou morte, eu teria vencido. E o estrategista, o observando, assevera. Eu não tenho a menor dúvida disso, senhor. E o Lorde, levantando a cabeça, explica. Não é por causa das variáveis em combate real. Ele é um homem que, apesar de ter obtido a arte suprema, possui um coração mole demais. Mesmo que estivesse em um duelo de vida ou morte, ele não é o tipo de pessoa que usaria um golpe mortal de verdade. E o estrategista, interessado, especula. Então, quando disse que não seria necessário enviar tropas mesmo se soubesse com antecedência, era isso que queria dizer. E o Lorde pontua. Houve momentos em que foram duros e outros em que foram excessivamente brandos. Ainda assim, Shaolin é Shaolin, não me agrada, mas enquanto aquele maldito monge estiver vivo, eles jamais cairão na corrupção. E com um olhar sério finaliza. Então o problema é como o monge vê Hyang e se Hyang será capaz de convencê-lo. Essa é a chave da questão. A cena se volta para o prota e ele, lembrando da sua vida passada, conta. A energia sombria é uma arte marcial incomparável, criada ao reunir e fragmentar apenas as técnicas secretas dentre as artes marciais das 9 grandes seitas. Dessas, as artes marciais Shaolin foram as mais utilizadas. É o poder que me permitiu obter o nome de Rei Assassino no passado. E foi a base que me ajudou a me tornar o jovem mestre da seita demoníaca. No entanto, agora a energia sombra está quase completamente decomposta e dispersa nos preceitos da arte demoníaca dos 9 submundos. E, desconfiado, se questiona: mas como? E destemido pergunta: você conhece a energia sombria? E o velho confirma: sim. E o prota, dando um gole na bebida, questiona: e então, o que você acha da energia sombria? E o velho, o encarando, avalia. Foi uma técnica divina surpreendente. Embora mostrasse algumas brechas, não seria inferior nem mesmo às artes marciais de Shaolin. Embora seja um poder construído através de assassinatos, o talento do rei assassino que criou a energia das sombras é verdadeiramente um dom dos céus. Eu queria ter dado a ele alguns conselhos para que pudesse lavar seus pecados e se dedicar seriamente ao caminho das artes marciais por causa desse talento. O prota fica reflexivo e o velho curioso interroga. Agora responda, por que vejo vestígios da energia sombria em sua arte marcial? E o prota retruca. Mesmo que eu te diga, você não acreditaria. E o velho insiste. Eu apenas desejo uma resposta honesta. E o prota destemido informa. O dono original dessa técnica marcial já morreu. E o velho assente. Eu sei disso. E o prota continua. E essa técnica acabou caindo em minhas mãos. Eu apenas criei outra arte marcial baseada nela. E o velho frustrado reclama. Essa não é a resposta que eu quero ouvir. E o prota, servindo uma bebida, argumenta. Não há mais nada a acrescentar. Apenas existe o eu de agora, que tomou como base uma arte marcial obtida por acaso e ascendeu a um patamar mais elevado. Na verdade, eu é que gostaria de perguntar, como um ancião como o Senhor conhece a energia sombria criada pelo rei assassino? É uma técnica baseada na filosofia das 9 facções, mas que já deixou as mãos delas há muito tempo. Não faz sentido que o Senhor conheça algo assim. E o velho, com o olhar severo, adverte.
Eu esperava uma resposta, não esperava outra pergunta. E o prota, não se intimidando, desafia. Então não vai responder minha pergunta? E o velho, dando um gole na bebida, decreta. Não há nada de bom em saber disso. E o prota, tirando onda, zomba. Ah, então vamos encerrar por aqui. O senhor fez uma pergunta sensível, e parece que a minha também foi sensível para o senhor. O velhote fica reflexivo e reclama. Ah, aquele maldito conseguiu criar um discípulo igualzinho a ele. Por que sua lógica é tão perversa? E o prota, com uma cara de lesado, estranha. Perversa? E o velho explica. Sua lógica funciona como você quiser, não precisa realmente ser perversa. E o prota assegura. Não precisa se preocupar. E o velho, confuso, desconfia. Me preocupar? E o prota, com um olhar sério, garante. O senhor está curioso sobre meu conhecimento da energia sombria, não é? Está preocupado que, se eu conheço essa arte marcial, outras artes marciais das 9 seitas também possam ter sido reveladas à nossa seita. E o velhote, se levantando, admite. Que sujeito perspicaz! E o prota, surpreso, afirma. Posso garantir que isso não aconteceu. Nem mesmo meu mestre conhece os segredos da energia demoníaca como eu. E o velho, olhando para o horizonte, indaga. Como posso confiar em você, um jovem dragão demoníaco? E o prota sem jeito concorda. É verdade. E o monge anuncia. Eu acredito. Agora eu vou te contar que tipo de problema existe em Shaolin. O prota fica ansioso e ele pergunta. Você sabe qual é a principal filosofia desta seita, como é conhecida no mundo marcial? E o prota responde. O clássico da transformação dos músculos e as 72 artes supremas. E o velho relata. Para ser exato, as técnicas chamadas 72 artes supremas são artes marciais derivadas do clássico da transformação dos músculos. Você pode pensar, para que servem as artes marciais para um discípulo budista? Mas para Shaolin não é assim. Como você disse, Shaolin vista pelo mundo marcial é diferente daquela vista pelos budistas. Assim como devemos assumir nossas responsabilidades, também é importante proteger as artes marciais que nossos antecessores refinaram, e se explicando melhor, esclarece. 28 das versões originais das 72 artes supremas caíram nas mãos do líder da aliança. Isso significa que, das que estão guardadas no pavilhão de escrituras da nossa seita, 28 são cópias falsas. E o prota, horrorizado, brada. As artes supremas de Shaolin estão nas mãos do líder da aliança, Wei Xiong, e não são apenas uma ou duas, mas 28. Ele se levanta e gagueja. Como? E o velho confessa. Vou dizer sinceramente, não faz sentido ignorar a segurança do mundo só porque 28 dos manuscritos originais das 72 artes supremas foram perdidos. Embora eu não tenha a coragem de encarar meus ancestrais, o que importa um manuscrito original ou uma cópia quando se trata de salvar o mundo em sofrimento? E o prota, querendo saber mais, instiga. E então? E o velho pergunta. Já ouviu falar de algo chamado verme de sangue? O prota fica apavorado e o velho revela. Parece que você já ouviu falar. Mais da metade dos mestres de Shaolin estão infectados pelo veneno desse verme. E o prota, sem acreditar, cogita. Verme de sangue? Mas como? E preocupado, indaga. O líder está bem? O velhote fica pensativo e relata. Ele também foi envenenado. O líder é um homem de mais fibra que qualquer outro. Mesmo quando percebeu pela primeira vez que estava envenenado, não entrou em pânico e tentou liderar Shaolin. Mas a febre que não pode ser contida pelo ki interno, tremores nas extremidades, batimentos cardíacos irregulares e deterioração das funções dos órgãos internos, e outros sintomas como perda de visão. O prota tem uma lembrança da sua vida passada em que sofria para o verme de sangue. O líder da aliança, Wei Xiong, joga uma pílula de contenção em direção a ele, e o velho continua. Se não tivesse tomado o remédio de controle, estaria em um estado em que mal conseguiria se mover agora. E finalizando conclui.
Parece que você conhece. E o Prota confirma. Não teria como eu não saber. E frustrado desabafa. Eu já fui envenenado pelo verme de sangue. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. E o velho, sendo pego de surpresa, constata. Você teve o parasita de sangue. E o Prota esclarece. Consegui um remédio que suprime os efeitos dele em mim e usei por muito tempo. E o velho, querendo saber mais, interroga. Quem fez isso com você? Quem ousaria fazer isso com o jovem líder do culto divino? E o Prota, chateado, desabafa. Antes de me tornar o jovem líder, tive uma vida difícil. Alguns minutos de conversa se passam, a noite chega e o Prota indaga. Então não sabe como aconteceu? E o velho responde. Se eu estivesse vivendo no templo, talvez tivesse percebido, mas estou aqui há décadas. Quando percebi já era tarde, mesmo com todas as artes marciais do templo Shaolin, não consegui fazer nada contra aquele pequeno inseto. E não foi só isso, chamei médicos famosos de todo tipo, mas nenhum deles sabia a solução. E o Prota argumenta. Isso não faz sentido, se trabalhassem juntos não seria impossível. E o velho revela. Eles também foram infectados pelo parasita. Todos os médicos que tentaram tratar os infectados também acabaram infectados. E o Prota, aterrorizado, questiona. O que, mesmo com você observando? E avaliando a situação, raciocina. Isso é impossível. Parasitas de sangue entram no corpo através de comida ou bebida, mas apenas só de tratar o hospedeiro. Dam Sayong está usando algum método que eu não conheço. E o velhote chama. Jovem dragão demoníaco, e o Prota responde. Sim, e ele continua. Mesmo que eu não fosse um monge budista, seria ridículo ser orgulhoso nesta idade. Já abandonei todo o meu ego e orgulho. Por isso quero pedir algo, mesmo que o ódio entre nossas gerações esteja tentando me impedir de falar. E admitindo, complementa. É vergonhoso. E o Prota tranquiliza. Não precisa se envergonhar. E determinado declara. Muito bem, então direi como eliminar os parasitas. E o velho, surpreso, pergunta. Você está falando sério? E o Prota explica. Vim aqui para denunciar o Shaolin, mas também há algo que eu quero de vocês. Farei o que puder para ajudar, sob uma condição. O Shaolin precisa se envolver mais com o Murin. E com um olhar severo, finaliza. É isso que eu quero. E explicando a situação, relata. O parasita de sangue, ele vive nas artérias ou no coração do hospedeiro. Antes de se tornar líder da Aliança Celestial da Justiça, Dam Sayong já tinha criado uma organização de assassinos e os controlava com parasitas para cometer inúmeras atrocidades. Na época em que eu era o rei assassino, dei tudo de mim para encontrar uma maneira de removê-lo. Tentei em mim mesmo centenas de vezes. Quase morri várias vezes, mas durante esse processo aprendi coisas inesperadas. Depois de muito tempo, consegui encontrar um método, mesmo que ele colocasse minha vida em risco. E apreensivo, reflete. Parasitas de sangue são aterrorizantes. Dan Sayong sabe melhor que ninguém que não pode agir diretamente contra o Shaolin e o Wudang, por mais corruptos que sejam. E o careca relata. Ele tomou o remédio e adormeceu. E o Prota, ansioso, deduz. Deve ter sofrido por muito tempo, mas está resistindo. Ele toca na mão do monge e anuncia. Vamos começar, pelas veias, até onde está o parasita. Ele fecha os olhos e se concentra, e andando pelo corpo do monge, indica. Aqui, ele está calmo graças ao remédio. Ele toca no parasita e, ansioso, planeja. Agora é só injetar Ki maligno aqui e empurrar essa coisa para fora. E sem acreditar no que vê, estranha. Nenhuma reação? Isso é diferente do parasita que eu conheço. Ele é pego de surpresa após ser atacado pelos parasitas. E em apuros grita. Não pode ser. A cena se passa para o escritório militar do culto divino do demônio celestial. E alguém relata. Estrategista-chefe, chegou uma mensagem do Monte Song, e o estrategista, após ler a mensagem, ordena. Envie Pan Hyun para o templo Shaolin o mais rápido e discretamente possível. E avaliando a situação, analisa. Pan Hyun é a discípula da rainha demoníaca secreta que se infiltrou na família Jeok-Sa. Não sei o que aconteceu, mas o jovem líder precisa dela.
e desconfiado se pergunta: por que ele quer que eu envie tropas para o norte? Isso não pode ser feito discretamente e chamaria a atenção da Aliança Celestial. E com um olhar sério se questiona. Chamar a atenção? Ele cai na real e compreende. Entendi. Ele começa a dar risada e admite. Que homem mais assustador! Quantos passos à frente ele está? E se recompondo conclui. Então era isso. Muito bem. A cena se passa para 2 semanas depois, e o velho interessado pergunta: como está indo? E o prota responde: ainda não encontrei um método garantido. E o velhote, o encarando, comenta: ouvi dizer que foi um ovo do parasita de sangue que infectou os médicos. E o prota confirma: sim, os ovos entraram no corpo deles. E o velhote, querendo saber mais, interroga: como isso é possível? E o prota esclarece: eu não entendia. Infectar médicos enquanto você está observando, ainda mais no Shaolin, não fazia sentido algum. Tentei abordá-lo como fiz com meu próprio parasita. Quando tentei infundir Qi maligno no corpo, o parasita reagiu e me atacou. E o velhote, curioso, indaga: então tentou entrar no seu corpo? E o prota conta: os ovos são tão pequenos que não podem ser vistos. Mesmo alguém sensível não perceberia. Por isso concentrei todo o meu Qi demoníaco por precaução, e eu estava certo. Ele é tão furtivo e veloz que só alguém no reino demoníaco evoluído ou supremo o impediria. E complementando, continua: o líder da aliança queria isolar Shaolin e Wudang. Sempre que feiticeiros ou médicos tentassem ajudar, eles seriam infectados imediatamente. E o velhote, incrédulo, lamenta: pelos deuses, quando o líder da aliança se tornou um monstro. E o Ma Dongpil, se aproximando, chama: jovem líder, alguém do culto divino está aqui. E o prota, com um olhar sério, determina: certo, acordem Pang Hyung. Alguns minutos se passam. O prota vai até a carruagem e, olhando para a garota, comenta: nos encontramos novamente. E ela, em uma situação desesperadora, rebate: eu nunca vou dizer onde o mestre está. E o prota, cheio de ódio, retruca: isso descobriremos depois. Quero te perguntar outra coisa. Você sabe sobre parasitas de sangue, não é? Ela começa a dar risada e ele prossegue: existe um tipo que não consegui eliminar com artes malignas. Na verdade, assim que detectou o Qi maligno, ele me atacou. Sabe algo sobre isso? E ela, com uma cara de maluca, zomba: você deve ter aprendido apenas artes malignas de baixo nível. Tentar eliminar um parasita de sangue com suas habilidades é como... O prota pega na cabeça dela, que solta um grito aterrorizante, e ele, enraivecido, rosna: não tenho tempo para sua falação inútil. E ela, sendo intimidada, gagueja: um parasita de sangue que reage ao Qi maligno é o tipo mais raro. Não dá para remover sem estar no auge das artes malignas. E o prota, querendo saber mais, pressiona: e então? E o Ma Dongpil, vendo isso, conclui: a arte de capturar a alma. Ele está controlando a mente de Pang Hyung. Não acredito mesmo vendo. Só quem está no reino do demônio celestial pode fazer isso. E ela, espantada, confessa: mesmo eu não posso remover o parasita, mas tem um jeito, basta fazê-lo dormir. O prota fica chocado e ela continua: se infundir Qi maligno enquanto ele estiver dormindo, pode dar certo. E o prota, interessado, pergunta: como faço isso? E ela, explicando a situação, esclarece: a flor da alegria de 10 cores. Se o parasita sentir o cheiro dessa flor, ele adormece. Enquanto isso, o líder da Aliança Murim caminhava pelo seu jardim de flores da alegria. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora! A cena se passa para algumas horas depois, a Aliança da Justiça Celestial, salão do líder da Aliança, e o cara aconselha: deixa eu te dar um conselho, não dê tanta atenção assim àquele homem, Gongyat. E o líder, dando risada, provoca: está com ciúmes? E o cara responde: claro que não, mas aquele homem era claramente um inimigo, não foi por causa dele que o chefe da seita da cabeça de dragão morreu. E o narrador, apresentando, anuncia: Wu Yihan, líder da seita Qin Chen. E ele continua: desde o começo, ele já veio atrás de você com segundas intenções. Espero que não esteja depositando sua confiança nele. E o líder, admitindo, rebate:
Eu não confio nele. Por motivos diferentes dos seus, eu não confio em Gongyat, pelo menos ainda não, mas eu confio na capacidade dele. Se você tivesse uma rede de inteligência tão grande quanto a do clã Hall, teria coragem de comprar briga com a nossa aliança? O cara fica pensativo e, destemido, argumenta. Eu sei que ele é esperto, mas aquilo foi pura sorte. Ele jamais teria conseguido aquele resultado sem o jovem líder do culto demoníaco. E o líder da aliança, após ouvir isso, questiona. Se fosse você, teria se unido ao jovem líder do culto para enfrentar a nossa aliança. O próprio destino do clã Hall estava em jogo, e o cara garante. Eu certamente não faria isso. Tenho discernimento bastante para saber quem é forte e se vale a pena enfrentar um adversário. E o líder concorda. Correto, essa é a sua força, mas Gongyat mostrou claramente do que é capaz ao levar até o fim uma tarefa tão imprudente, justamente para mim. O cara fica reflexivo e alguém, entrando no salão principal, avisa. Líder da aliança, notícias urgentes. Há relatos de que uma força de 300 homens, presumivelmente cultistas demoníacos, aniquilou a seita do Gelo Branco no sul e agora está se movendo para o norte. E o líder da aliança, surpreso após saber disso, indaga. O quê? Para onde eles estão indo? E o cara relata. Ainda não sabemos, mas pelo trajeto em linha reta para o norte, ignorando estradas e florestas, há mais de 70% de chance de que estejam indo para Renan. E o narrador apresenta. Aliança da Justiça Celestial, mestre do Salão do Céu e da Terra. E o cara, querendo saber mais, especula. Isso quer dizer que estão indo para Shaolin? E o líder, chocado, reflete. Uma marcha repentina? Estão tentando começar uma guerra? São 300, não 3.000. Embora nas guerras do Murim a presença de mestres pese mais que os números, ainda assim 300 é pouco demais. Ele vai até a janela e, curioso, interroga. Alguma notícia de Gongyat? E o cara informa. Ainda não. E ele continua. Elevem a rede de emergência do Salão do Céu e da Terra para o ranking celestial e espalhem essa rede de emergência para o leste, o oeste e o norte, excluindo o sul. E o mestre do salão, surpreso, questiona. O quê? Não para o sul, de onde os cultistas estão vindo, mas para as outras 3 direções? E o líder, se explicando melhor, esclarece. Pelo contrário, não precisamos focar neles. Não importa por onde eu olhe, 300 é um número pequeno demais. A guerra é a forma mais violenta da política. Ela só explode quando alguém realmente já não tem mais para onde voltar, quando não há mais como chegar a uma solução mesmo mobilizando tudo o que possui. Além disso, enquanto a fortaleza de sangue de ferro continuar intacta, a chance de o culto demoníaco iniciar uma guerra de verdade é quase nula. O problema é a intenção deles. E preocupado, supõe. Se querem mesmo começar uma guerra ou se tem outro objetivo, suspeito que a marcha para o norte desses 300 cultistas seja só uma distração para puxar nosso olhar, e avaliando a situação, pondera. Com certeza tem alguma coisa, mas o que pode ser? Um tabuleiro tão nublado assim não tem graça nenhuma, e o narrador, explicando a situação, descreve. O encontro entre Shaolin e o culto do demônio celestial, só isso já era um acontecimento chocante, mas o problema maior era que mesmo depois de vários dias, nenhum único boato tinha se espalhado. Isso aconteceu porque Shaolin fechou os portões do templo. Meio mês depois, centenas de flores terrestres de 10 cores da região de Gansu chegaram em segredo ao templo Shaolin. Shaolin agiu sem perder tempo. Finalmente, o Gu de sangue que atormentava Shaolin há anos foi neutralizado. E alguém, desesperado, alerta. Líder da aliança, chegou uma carta do jovem mestre Gongyat. Ele diz que um grupo pequeno do culto do demônio celestial, com menos de 10 pessoas, entrou no Monte Song sem ser detectado. E o líder, já desconfiado, confirma. Eu sei. E o cara lamenta. Ah não, as flores terrestres. E o líder, extremamente indignado, esbraveja. Shaolin neutralizou o Gu de sangue. Aquele sujeito, Seu Hyang, ele realmente é astuto.
Ele não queria avançar sobre as planícies centrais nem expandir poder. Estava correndo com tudo só para arrancar a minha cabeça. E esmagando a flor que contém o parasita, conclui: eu era o único alvo dele. A cena se volta para o templo Shaolin e o líder confessa: eu não esperava por esse resultado, mas por incrível que pareça, já imaginei uma cena como essa antes. E o prota, querendo saber mais, pergunta: que tipo de cena? E o líder responde: a de que, embora fôssemos inimigos por séculos, talvez um dia um inimigo pudesse se sentar neste templo e conversar com o abade. E o prota, o encarando, admite: assim como você disse, eu também não esperava por esse resultado. E o monge desabafa: é pesado para alguém que serve ao Buda dizer palavras tão sombrias. Mas pensei que, se fôssemos nos encontrar dentro do território um do outro, certamente seria uma situação em que um de nós estaria caminhando rumo à ruína. E o narrador apresenta: a abade de Shaolin ri assim, e o prota observa: se eu tivesse deixado como estava, talvez você não fosse destruído, mas com certeza teria ficado aleijado. E o monge, fazendo sinal de reverência, agradece: em nome de toda Shaolin, ofereço minha gratidão ao nosso benfeitor. E o prota, com um olhar sério, indaga: você ouviu do grande mestre Pinho Vermelho sobre o que eu quero? E ele confirma: ouvi sim. E o prota continua: então isso basta, não precisa me agradecer. E se lembrando acrescenta: ah, e mais importante, há uma coisa que você precisa saber. No caso do Gu de sangue, se o Gu macho morre, o Gu mãe, que é a origem, morre junto. E o abade de Shaolin deduz: isso quer dizer que o líder da aliança Dan vai saber imediatamente que o Gu de sangue foi neutralizado deste lado. E o prota confirma: está correto. E curioso interroga: como pretende agir, abade? E ele responde: pretendo resolver um por um os distúrbios que explodiram no Jianhu. E o prota aponta: essa resposta foi muito vaga. E ele confirma: sim, e é justamente por isso que é uma resposta forte. Mesmo neste corpo frágil, não pretendo me impor limites. O prota fica pensativo e pondera: de todo modo, se o Senhor anunciar primeiro a verdade sobre o Gu de sangue e o líder da aliança, o confronto com a aliança da justiça celestial será inevitável. E ele concorda: também acredito nisso. E o prota continua: muita gente pode acabar sendo sacrificada nesse processo. E ele, chateado, murmura: Amitabha. E o prota, querendo saber, pergunta: vou fazer uma última pergunta. Você vai lutar contra nós? Ele fica pensativo e, destemido, declara: a justiça prevalecerá no final. Essa é a minha resposta. E o prota, apreensivo, avalia: uma resposta carregada de significados. Se o culto do demônio celestial cometer atos malignos, Shaolin dará um passo à frente a qualquer momento para impedi-lo e vencerá. Então não faça isso. E admitindo, confessa: isso assusta tanto que eu nem vou conseguir causar confusão. E o abade de Shaolin comenta: eu realmente não sei o que fazer comigo mesmo quando um talento como o jovem mestre seu diz esse tipo de coisa. Ele começa a dar risada e a cena se passa para alguns minutos depois. O prota vai até a ponta do penhasco acompanhado de suas feras e a Yeon Sangrin, se aproximando, observa. A noite está bem fria e o prota indaga: já está tarde, por que você ainda não foi dormir? E ela relembra: nós realmente percorremos um longo caminho até chegar aqui. Muita coisa aconteceu desde que deixamos o culto. Tivemos várias lutas e vários confrontos psicológicos. E o prota concorda: bem, isso é verdade. Para ser sincero, às vezes eu fico confuso. E ela, surpresa, questiona: sobre o quê? E ele descreve: se eu estivesse sozinho, não teria levado as coisas tão longe. E caindo na real, reconhece: não, eu nem teria conseguido. Só cheguei até aqui porque tinha um poder confiável como o culto sagrado me apoiando. Eu vou matar o líder da Aliança da Justiça Celestial, e então vou encontrar minha liberdade. Mas também criei muitos laços com as pessoas, e há responsabilidades que preciso carregar. E ela, querendo saber mais, pergunta:
Você está se perguntando quando vai conseguir alcançar seu objetivo, certo? E o prota desabafa. Não, como eu posso dizer? Às vezes eu penso que esse tipo de vida não é tão ruim. Bater de frente, lutar, ter que ficar jogando jogos mentais desnecessários, mesmo assim viver e discutir enquanto seguro as mãos do meu povo. E ela, impressionada, constata. Isso é tão diferente de você, jovem líder do culto, e ao mesmo tempo combina tanto com você. E o prota, confuso, estranha. É? E ela afirma. Sim, porque no fim das contas você é alguém que sabe cuidar do seu povo. E o prota, em alerta, corrige. É menos cuidar e mais ser intrometido. E desconfiado questiona. O que você está fazendo? E ela, após pegar uma garrafa, anuncia. Tandan é uma cabaça de bebida, e o prota, salivando muito, comenta. Não deve ter sido nada fácil arranjar álcool em Shaolin. Ela começa a dar risada e avisa. Não tem copos, vamos ter que dividir. E o prota resmunga. Vamos ter que dividir, parece pouca coisa. E ela, chateada, protesta. Então você ia beber tudo sozinho? Você perdeu sua humanidade? Eles se sentam para beber e ela pergunta. Shaolin vai começar a se mover amanhã. E o prota responde. Não, Shaolin já se moveu. Eles contataram secretamente cada seita ramificada e o Wudang também. E ela, o observando, deduz. Acho que agora que o Gu de sangue foi neutralizado, eles não têm tempo a perder. Afinal, o outro lado já deve ter percebido isso a essa altura. E o prota confirma. Exatamente. Ela toma a garrafa de bebida da mão dele e prevê. De qualquer forma, a partir de amanhã, as coisas vão ficar interessantes. Pode ser que fique até meio sangrento. E o prota, totalmente perdido, indaga. Hein? E ela, dando um gole na bebida, comenta. Temos que nos mover junto com Shaolin, certo? Na verdade, estou um pouco nervosa. Marchar ao lado de Shaolin, o maior nome das planícies centrais, para esmagar o perverso líder da aliança... Isso não é praticamente uma epopeia heróica completa? E o prota, se levantando, confessa. Desculpem, minha cabeça estava tão cheia que mesmo pensando o tempo todo que precisava contar isso primeiro para vocês, acabei esquecendo. E ela, ansiosa, teme. Não me diga que ainda tem mais alguma coisa que você não contou pra gente. E o prota decreta. Eu não vou se mover com Shaolin. E ela, surpresa, questiona. O quê? Como assim? E ele, se explicando melhor, esclarece. Agora que Shaolin e Wudang deram um passo à frente, a aliança da justiça celestial vai ser encurralada. Isso significa que não precisamos ser os protagonistas deste palco. E, interessado, indaga. Você se lembra por que eu chamei Beng Hyong para tratar o envenenamento de Shaolin? Ele tem uma lembrança do seu duelo com ela em sua vida passada, em que é derrotado e tem a sua cabeça arrancada. E ele, após se lembrar disso, declara: Eu vou matar o rei dos venenos voadores. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. A cena se passa para Hubei Seita Wudang e o cara, se aproximando, pergunta: Irmão sênior, está um frio de congelar, por que está aqui fora? E o velho responde, é aqui. E o cara continua, encontrei um remédio que faz efeito por 10 dias, então isso deve aguentar um mês inteiro. E o velho, após ouvir isso, rebate, não preciso mais de remédio. E o cara confuso argumenta, irmão sênior, seu corpo ainda está ferido. E o velho insiste, Irmão Júnior, não tenho a intenção de encerrar minha jornada aqui, ainda tenho medo da morte. Além disso, como eu poderia fechar os olhos enquanto essa montanha de refúgio, protegida por mestres taoístas, está sendo engolida por tamanha escuridão? E o cara, o observando, adverte. É justamente por isso que você deve tomar seu remédio, irmão sênior. Se alguma coisa acontecer com você, vamos perder nosso pilar na luta contra o culto do sangue. Mesmo agora, já está difícil evitar mais baixas. E o velho, com um olhar sério, declara: Isso é realmente lamentável. De que servem riqueza e poder para um taoísta? O que significa manter um coração voltado ao bem público?
Tudo de que um taoísta precisa é de frutas para enganar o estômago vazio e água para saciar a sede. Depois que alguém se torna um taoísta, tudo o que resta é se entregar por inteiro, só isso. E continua. Como diz o ditado, se alguém é roubado, não pode culpar a segurança por não ter impedido o ladrão, o que é estranho. A culpa é totalmente do ladrão, mas muita gente ainda se vira e culpa a segurança por não ter evitado. Mas nós somos diferentes. Nossos discípulos sempre nos admiram enquanto crescem, mas um dia eles olham para o mundo e dão um passo à frente. Não importa para onde sigam, no fim, todos os caminhos levam de volta ao tal. Nosso erro imperdoável foi não ter olhado por eles de perto. E se explicando melhor, continua. A água do rio serpenteia e gira, mas no fim sempre chega ao mar. Mas, refletindo bem, se alguém entender errado o sentido desse ditado, não acabaria achando que pode viver do jeito que quiser, só porque a vida é curta? E o cara, após ouvir tudo isso, murmura. Irmão sênior, quanto a isso... E o velhote, o interrompendo, continua. Seja seguindo o caminho do Tao ou o do Buda, é preciso cuidar mais dos outros do que de si mesmo. E chateado, desabafa. Nós falhamos em fazer isso. E caindo na real, admite. Não, nós apenas ainda não fizemos isso. Talvez eu tenha adormecido em meio aos elogios de todos e ficado bêbado de mim mesmo. Mas não vou mais virar as costas para minhas responsabilidades e meus erros. E destemido, afirma. Se palavras não puderem convencer, também não vou ficar calado. Pelo bem dos nossos discípulos, pelo bem de Wudang e de todos que olham para Wudang com esperança. E finalizando conclui. Mais uma vez, vou desembainhar minha espada. E o cara preocupado promete. Se esse é o seu desejo, irmão sênior, eu lhe emprestarei minha força sem hesitar. E o velhote avisa. Hoje temos um convidado. E o cara, surpreso, indaga. O que quer dizer com isso, irmão sênior? Eles ficam em alerta após avistarem alguém, e o cara sussurra. Essa aura. E o mestre do salão penal cumprimenta. É uma honra conhecê-lo, sênior. Meu nome é Gogu, líder da divisão de execução da lei do culto divino do demônio celestial. E o velhote, o encarando, provoca. O clima celestial do Monte Wudang deve ter tornado a subida bem desconfortável para você. Imagino que tenha sido uma escalada difícil. E o mestre do salão responde. Não foi problema algum, mas sênior como soube. E se explicando melhor, acrescenta. Quero dizer, o senhor não parece surpreso que um demônio tenha vindo tão longe. E curioso, interroga. Será que recebeu uma carta antes? E o velho garante. Não, o ar das montanhas escureceu, mas senti alguém observando este lugar com olhos azulados e vermelhos como brasas. E o mestre do salão, horrorizado, avalia. Impressionante! Este velho é uma das figuras mais experientes do Murim. E, para ser franco, um dos maiores cultivadores da espada em todo o Murim. Um homem que alcançou o ápice do caminho da espada, o soberano da espada venerável, Hyun Chun, e destemido informa. Serei breve. Vim em nome do jovem líder do culto para neutralizar o veneno que tem assolado Wudang. E, solicitando, pede. Por favor, reúna todos os que foram afligidos pelo Gu de sangue. Isso vai levar algum tempo. A cena se volta para o Prota, e a Yeon Sangrin, surpresa, questiona. O quê? Matar o Rei Coruja? E o Prota confirma. Correto. E a Yeon Sangrin, tentando entender a situação, interroga. O tabuleiro já está montado, e agora você vai recuar, jovem líder do culto? E o Prota, após ser questionado, esclarece. Parece que você entendeu errado. Eu não sou o protagonista deste jogo. E ela, sem acreditar, espanta-se. O quê? E o Prota continua. Os protagonistas são a Aliança da Justiça Celestial, Shaolin e Wudang. Em outras palavras, essa é uma guerra entre a Aliança da Justiça Celestial e a Coalizão Anti-Aliança. A partir do momento em que eu neutralizei o Gu de sangue, assim que os deuses gêmeos das artes marciais ortodoxas puderem voltar a se mover livremente, a Aliança da Justiça Celestial ficará encurralada. O motivo de o líder da Aliança da Justiça Celestial ter conseguido reunir tanto poder até agora é que ele podia restringir os outros manipulando seus desejos.
No entanto, a base de poder atual do líder da aliança está mais fraca do que antes. Uma das 9 seitas foi destruída por minhas mãos. Shaolin e Wudang também foram libertadas do controle do líder da aliança. Agora, assim que Shaolin e Wudang começarem a se mover, muitas seitas que escolheram ficar no meio também vão se mover com elas. E a Yeon Sangrin, pensativa, conclui. Em outras palavras, eu não preciso assumir a liderança dessa luta. Desde que o resultado me favoreça, não há motivo para eu dar um passo à frente. E o prota, de braços cruzados, concorda. Verdade. E ela continua. Então as tropas que estão marchando do sul para o norte têm como destino. E o prota, a interrompendo, completa. A fortaleza de sangue de ferro. E ela, chocada, reage. Hã? E o prota relata. O primeiro objetivo era uma distração para enviar Pan Hyung secretamente até Shaolin. O segundo objetivo é impedir que a fortaleza de sangue de ferro interfira. E a Yeon Sangrin complementa. O líder da fortaleza de sangue de ferro não é alguém comum. Assim que Shaolin e Wudang começarem a se mover, eles vão tentar tirar alguma vantagem disso. E o prota, surpreso, elogia. Você é bem esperta, hein? E ela concorda. Claro que sou esperta, mas entender tudo isso não foi nada fácil. A cena se passa para algumas horas depois, e o mestre Shaolin agradece. Graças a você, jovem mestre, Shaolin foi salva. Este velho monge jamais esquecerá essa bondade. E o prota, fazendo sinal de reverência, retribui. Espero que você alcance o que deseja. E esboçando um sorrisinho, reflete. O segundo inverno após meu segundo nascimento. Finalmente estou agindo para realizar meu desejo de longa data. E após se juntar com o seu pessoal, determina. Vamos capturar nosso inimigo. A cena se passa para alguns minutos depois na carruagem. A Yeon Sangrin oferece um pedaço de carne seca para o Ma Dongpil e após algumas horas de viagem, o prota ordena. Vamos fazer uma pequena pausa antes de continuar avançando. Eles acendem uma fogueira e a Yeon Sangrin pergunta. O jovem líder do culto percebeu que o guardião Ma parece mais calmo do que antes? E o prota responde. Ele sempre foi meio sem graça. E ela, tentando se explicar, justifica. Não foi isso que eu quis dizer. Como eu posso explicar? É diferente do que o jovem líder do culto está pensando. Ele parece mais gentil do que antes. Em resumo, alguma coisa mudou. E o prota, de olhos fechados, deduz. Parece que ele ganhou muito em Shaolin. E explicando a situação, descreve. Não sei como ele acabou encontrando o caminho até o culto divino do demônio celestial. Mas a arte demoníaca do Yaksha de diamante que Ma Dongpil cultiva tem origem nas artes marciais budistas. É diferente da técnica demoníaca dos 9 submundos que eu cultivo. A arte demoníaca do Yaksha de diamante, se você tirar as palavras arte demoníaca, ela basicamente é igual a uma arte budista. Não sei se o grão-mestre tinha algum interesse específico nisso ou não, mas ele chamou Dongpil para conversar e os dois falaram bastante. E ela concorda. Ele realmente está evoluindo rápido. O guardião Ma também. E descontente com a situação, lamenta. Enquanto isso, eu continuo aqui estagnada. E o prota, chocado, estranha. Estagnada? Isso não combina com você. E ela rebate. Por que não? Eu também sou sensível com esse tipo de coisa, sabia? E frustrada, reclama. Quero perguntar várias coisas, mas não consigo perguntar direto, e quero pedir uma luta de treino, mas também não consigo. Isso está me deixando maluca. E o prota, espantado, retruca. Se quer perguntar alguma coisa, então pergunta logo. Desde quando você liga para esse tipo de detalhe? E ela, o encarando, argumenta. Aliança ou não, forasteiros ainda são forasteiros. Não posso revelar a fórmula de cultivo interno da nossa família. E o prota concede. Justo, mas se tiver outras perguntas, pode fazer a qualquer hora. Se eu puder responder, vou responder. E ela, com um olhar malicioso, promete. Não se preocupe, mestre. Com certeza vou te acordar primeiro e depois perguntar. E a Angua, entrando na conversa, questiona. Jovem líder do culto, para onde foi o líder da divisão de execução? E o prota, de braços cruzados, responde. Ele foi para Wudang. Em breve vamos nos encontrar com ele. E curioso interroga. Por quê? Tem algo que você quer dizer a ele?
e ela, envergonhada, revela: não, é que o líder da divisão de execução tem me ensinado artes marciais de vez em quando. O prota fica surpreso e, querendo saber mais, indaga: hã? Aquele homem sem coração realmente te ensinou? E ela, chateada, desculpa-se. Sinto muito, jovem líder do culto. Em vez de receber seus ensinamentos, acabei aprendendo com outra pessoa. E o prota, vendo essa reação, tranquiliza: hein? Não. Ei, eu não sou seu mestre, tá? Não me importa com quem você aprende. Desde que fique mais forte, isso é tudo o que interessa. E com os olhos arregalados, enfatiza: o líder da divisão de execução é um mestre que não fica atrás do patriarca de nenhuma seita. Você pode aprender muito com ele. E ela concorda. Sim, e o prota, feliz da vida, conclui: eles superam diferenças de posição e criam laços verdadeiros uns com os outros. Isso torna a relação entre os membros ainda mais forte. Parece que voltar à imagem do culto divino com a qual eu sempre sonhei, e com um olhar sério complementa: e há uma coisa que eu preciso fazer para que isso aconteça. E destemido chama: Dongpil. E ele responde: sim, jovem líder do culto. E o prota pede: traga Panghyung até aqui. A cena se passa para uma mulher misteriosa tomando um banho de banheira, e a empregada relata: mestra, terminamos de despejar o último barril de leite de chamas. E ela, preocupada, questiona: quanto ainda resta? E a empregada informa: há 47 barris por dia, restam 141 barris. E a mestra, após ouvir isso, pondera: mais 3 dias. Bom, não se preocupe, meu cultivo alcançou o reino extremo, e vou dar mais um passo adiante. Se eu superar meus limites amanhã, a situação vai se estabilizar depois de amanhã. E impressionada reconhece: tenho que admitir, sua previsão se mostrou correta desta vez. Demorou bastante, mas chegamos até aqui. Tudo isso graças a você. As empregadas se ajoelham e uma delas responde: de jeito nenhum, mestra. Tudo o que fiz foi seguir suas ordens. Você poderia ter alcançado o reino mais alto a qualquer momento. E a mestra, dando risada, comenta: essa sua língua de prata! Ouvi dizer que a fortaleza de sangue de ferro ordenou a limpeza do caminho para Shandong no trajeto até Hebei. Parece que a fortaleza de sangue de ferro voltou os olhos para o clã Peng, e apreensiva reflete: 2 dias depois que meu reino se estabilizar, não vou mais precisar me preocupar com a vigilância daquele velho. Quero vê-lo logo e abrir seu peito. Quero perfurar o coração dele enquanto ainda estiver batendo. E curiosa indaga: já chega de leite de chamas, você também preparou o leite de neve? E a empregada, suando frio, revela: ah, o leite de neve. O leite de neve foi preparado há 10 dias. E a mestra, após saber disso, contesta: 10 dias? Leva pelo menos 15 dias para neutralizar o leite de chamas no corpo. E a empregada pede: isso é verdade, mas por favor, não se preocupe, mestra. Agora seu subordinado produziu. Ela começa a ser estrangulada, e a mestra sentencia: 10 dias. Eu já te disse antes, no meu mundo, mesmo sem acertos não compensam um único erro. Esse é o momento em que você perde a vida. E deixe-me repetir mais uma vez, quando se trata dos outros, não importa qual seja a opinião deles, eu deixo passar. Mas em troca, eles vão me despedaçar e me matar. E a empregada em apuros chama: mestra! Ela perde a sua vida, e a mestra, furiosa, esbraveja: lixo inútil. Uma explosão enorme acontece. Sangue se espalha para todos os lados. A empregada restante começa a tremer de medo, e a mestra constata: ah, já faz um bom tempo, não é? Faz tempo desde a última vez que senti um cheiro de sangue tão pesado. E o narrador apresenta Rei Coruja Secreta, Guak Sodo. Gostando do conteúdo? Lembre-se, ele só está no ar porque alguém assinou a Cinefy. Ajude a manter o canal vivo você também. O link está na descrição. Assine agora. A cena se volta para o estrategista geral, e ele, confuso, questiona: sair de Shaolin para agir de forma independente? E o Lorde Demoníaco confirma: está correto. Desta vez, nem mesmo eu consigo compreender as intenções do jovem líder. Bom, de qualquer forma, ele conseguiu o que queria. E o estrategista, surpreso, balbucia: perdão?
e o Lorde admite. O importante é que ele está encurralando a aliança Uicheon e que a situação nas planícies centrais está mudando violentamente. E o estrategista, após cair na real, indaga. Não era paz o que ele queria? E o Lorde, com o olhar sério, esclarece. Exatamente, seu desejo final sempre foi a paz, embora no processo seu maior desejo também fosse matar o líder da aliança Uicheon, o mais rápido possível. O estrategista fica pensativo e o Lorde reflete. No momento, nem mesmo eu consigo enxergar o que aquela criança deseja ou o que pretende obter. No entanto, ele está usando a mão do espírito morto, Sa Hyung-soo. É a primeira vez. Ele é bem habilidoso para uma primeira tentativa. Será que testou isso em Shaolin? Se for assim, o Ki budista deve ter bloqueado minha visão. Ele não está tentando transformar alguém em marionete, ele pretende obter informações. E o estrategista destemido pontua. De qualquer forma, a carta enviada pelo jovem líder não especificava um destino exato, e o Lorde ordenando manda. Então descubra. E o estrategista, sem entender nada, pergunta. Perdão, o senhor mesmo não disse isso, líder? Para somente observar o que o jovem líder faz, que ele lidaria com tudo sozinho, se fosse deixado em paz. E o Lorde admite. Eu disse, e se explicando melhor, acrescenta. Quis dizer que você pode descobrir por conta própria, se assim desejar. No entanto, tanto descobrir quanto suprimir sua curiosidade depende de você. O estrategista é pego de surpresa e questiona. O senhor não está curioso, líder? E o Lorde, em silêncio, pondera. O jovem líder abriu os 6 portões do Ki do Imperador Demônio Soberano e avançou passo a passo, quebrando as barreiras da iluminação, alcançando um nível onde já é plenamente capaz de agir como o demônio celestial. Graças ao Ki do Imperador Demônio Soberano, consigo entender mais ou menos o que ele pretende, mas não passa de uma pequena informação. Estou curioso, o que esse discípulo misterioso que superou minhas expectativas pretende fazer agora? De onde vem a fúria desse discípulo a quem eu originalmente não dava atenção? Nesta oportunidade, não seria ruim gravar corretamente a reputação dos 10 grandes demônios celestiais nas planícies centrais, e finalizando conclui, e o momento em que eu também irei sair para o mundo está próximo. E o estrategista, totalmente perdido, murmura, perdão, e o líder rebate, não é nada, só sinto que algo interessante está prestes a acontecer. A cena se passa para a fortaleza Sangue de Ferro e o imperador, preocupado, indaga. Houve alguma notícia de Bio-Wang? E o estrategista responde. Ainda não. E o imperador ansioso comenta. A situação nas planícies centrais está ficando bem agitada. E o estrategista concorda. De fato, já que o jovem líder seu esquentou o caldeirão, tudo o que precisamos fazer agora é adicionar os ingredientes. E o imperador, querendo saber mais, pergunta. E o paradeiro do jovem líder seu? E o estrategista informa. Espera-se que ele se mova junto com Shaolin. E o imperador, avaliando a situação, se pergunta. Finalmente a hora. Tenho procurado constantemente por uma oportunidade enquanto observava a situação nas planícies centrais, mas uma oportunidade decisiva nunca surgiu. Afinal, a Fortaleza Sangue de Ferro teria que arcar com um grande fardo se fosse a primeira a agir. E enquanto eu esperava e esperava, o jovem líder do culto demoníaco abriu as portas. Unificação do mundo ainda é algo vago, mas mesmo um sonho vago tem uma grande diferença entre dar um passo ou nem tentar. Ele pega a sua espada e ordena. Ficarei nos campos de treino até a hora do cão. Mova os lanceiros do dragão das inundações para Shandong, junto com Bio-Wang. E o estrategista, compreendendo, assente. Sim, entendido. E o imperador, com o olhar severo, avalia. Já não está na hora de apostar minha vida nisso? A cena se volta para o Prota e o Madongpil relatando conta. Bang Hyeon foi levado em segurança para a casa médica. Dizem que mesmo que se recupere por um milagre, não há chance de recuperar a razão. E o Prota, após saber disso, declara. Entendo, bom trabalho. E o Madongpil continua. Para onde devemos seguir? E o Prota orienta.
Shandong, Monte Tai. As informações extraídas de Beng, Ryong não são específicas. Apenas descobri que Biowang está em algum lugar da região de Shandong. E o Ma Dongpil, preocupado, alerta. Shandong, território do clã Huangbo. Eles podem atacar o jovem líder usando o incidente da reunião celestial como pretexto. E o Prota, rebatendo, argumenta. O clã Huangbo sempre foi apenas um grupo que limparia a bagunça daquele líder da aliança. Mais do que isso, estou curioso para saber quando a fortaleza Sangue de Ferro vai agir. E o Ma Dongpil, querendo saber mais, pergunta. Fortaleza Sangue de Ferro, você diz? E o Prota, o encarando, explica. Eles certamente agirão enquanto o Morim das Planícies Centrais estiver em caos. Eles tentarão engolir os Huangbo de Shandong e os Peng de Hebei. Se isso acontecer, o clã Huangbo estará ocupado demais lidando com a fortaleza Sangue de Ferro para se preocupar conosco. E enquanto a fortaleza Sangue de Ferro foca sua atenção no Nordeste, e esboçando um sorrisinho malicioso revela, as forças do culto demoníaco atacarão a fortaleza Sangue de Ferro por trás. O Ma Dongpil fica surpreso após ouvir o plano, e o Prota finaliza. Senhor da fortaleza, já que cada um de nós conseguiu o que queria, a partir de agora é cada um por si. A cena se passa para algumas horas depois. Eles acendem uma fogueira e a Yeon Sangrin questiona. Mas, não estamos sendo relaxados demais? E o Prota retruca. E daí? Não há pressa. E ela, de boca cheia, argumenta. Bem, quer dizer, é verdade, mas, normalmente, se nosso destino já está definido, não deveríamos estar correndo direto para lá. E o Prota concorda. Isso é verdade, e chocado ironiza. Me avise se quiser ir mais rápido, eu não me importo. E ela, sem acreditar, protesta. Bom, não é bem assim. E o Prota, a interrompendo, pede. Então apenas coma, garota. A Angua fez tudo isso. Se você não comer, porquinha, vamos jogar muita comida fora. E ela, após ser insultada, esbraveja. Quem você está chamando de porca? Não notou que ando comendo menos ultimamente? E o Prota, tirando onda, provoca. Aliás, para onde vai tudo o que você come? Você nem parece ir ao banheiro com frequência. Será que sai tudo de uma só vez? E ela, envergonhada, berra. Jovem líder! E o Prota, frustrado, reclama. Ei, meus ouvidos, por que você está gritando? Ele fica em alerta, levanta a mão e deduz. Alguém está sendo perseguido. Pela vitalidade instável, está gravemente ferido. Uma lâmina afiada está surgindo do Qi interno, turbulento e apreensivo. E constata. Não é uma espada, mas uma lança. Nesse ritmo, vão simplesmente passar direto, mas fico inquieto em apenas deixar isso passar. Mesmo ferido, um especialista capaz de emitir tanto Qi é raro no Murim. Ele estende a mão e avalia. Ele é um especialista não muito inferior a Ma Dongpil. Ele pula para longe e ordena. Vocês, esperem aqui por um momento. E eles, preocupados, chamam. Jovem líder. E a Yeon Sangrin, com olhar sério, comenta. Algo pareceu estranho, não foi? E o Ma Dongpil concorda. De fato, não tenho certeza, mas sinto que vamos ficar ocupados em breve. Enquanto isso, na floresta, o cara correndo muito pragueja. Droga, aquele velho monstro, Biowang, quebrou o contrato com o senhor. E o narrador apresenta... Fortaleza Sangue de Ferro, Lanceiros do Dragão das Inundações, Comandante Yeon, Yang Hoe. E ele, desesperado, promete. Eu juro que irei retribuir essa humilhação. E alguém falando por telepatia transmite. Que estranho. As artes marciais em seu corpo atingiram um nível digno de um hegemon regional. Mas por que seus movimentos são tão desajeitados quanto os de um iniciante? O cara fica em alerta e pergunta. Quem? Quem está aí? E o Prota, o observando, zomba. Por que não anuncia logo para todo mundo que você está aqui? Você não é quem está sendo perseguido? E o cara indignado indaga. Outro perseguidor? Você também é discípulo de Biowang. E o Prota, após ouvir esse nome, repete. O quê? Biowang? E se aproximando calmamente, pressiona. Então estava sendo perseguido por Biowang. E o cara, totalmente perdido, balbucia. O quê?
E o prota, o intimidando, ameaça. Fale, você estava sendo perseguido por Bioang? E o cara, aterrorizado, percebe. Isso é Ki demoníaco. Ele não é um praticante demoníaco comum, é um especialista. E o prota, perdendo a paciência, insiste. Vou perguntar uma última vez. Bioang. Ele sente uma presença indesejada e identifica. Ki maligno está se aproximando. Um Ki maligno muito superior ao de Bang Hyong. E o cara, se virando, lamenta. Droga, eles nos alcançaram. E o prota, curioso, pergunta. Você está sendo perseguido por eles? E o cara confirma. Sim, são subordinados de Bioang, aquele velho monstro desprezível. Ouvi dizer que aqueles que os veem nunca saem vivos. Dizem ser 10, mas ao mesmo tempo um só. Os 10 demônios do rei maligno, Sawang, Síbio. Ele aponta sua lança e continua. Individualmente eram administráveis, mas conforme o número aumentava, o poder de suas artes malignas se multiplicava. Até especialistas de pico foram derrotados, sem chance de reagir. E a mulher, com uma cara de maluca, anuncia. Te encontrei, seu rato. O outro rato ao lado dele é um praticante demoníaco. Não houve ordens do mestre para eliminar praticantes demoníacos, mas não podemos deixar testemunhas. E o cara, enraivecido, argumenta. Ei, embora nossa fortaleza e o culto demoníaco sejam inimigos, se quisermos sobreviver aqui... E o prota, o interrompendo, afirma. O destino é realmente algo imprevisível. O cara fica chocado com o que vê e o prota, com um olhar maligno, comenta. Dizem que a vida é uma sequência de coincidências, mas não esperava pisar no rabo daquela velha maldita tão cedo. Ele cai na gargalhada e, tomando a linha de frente, decreta. Não vou prolongar isso. Me guie até onde seu mestre está, então pouparei suas vidas, pelo menos por enquanto. E, perdendo a paciência, ordena. Fale, onde está aquela velha maluca e assassina? E o cara, vendo essa reação, questiona-se. Que merda é essa? Ele é maluco? De onde vem essa confiança contra os 10 demônios do rei maligno? Metade dos meus subordinados morreu nas mãos dos 10 demônios do rei maligno. E a mulher, com um olhar frio, adverte. Se ousar pronunciar o nome do mestre com essa boca imunda, você não terá uma morte tranquila. E o prota, com os olhos arregalados, provoca. Sabendo que vocês são subordinados daquela velha maldita, venho segurando minha vontade de cortar vocês. Mas já que estão tão ansiosos para saciar minha sede de sangue... E a mulher ordena. Entrem em formação. Ela é atingida e o prota observa. A vovó, Bio, deve ter melhorado bastante desde então, certo? É melhor que tenha. Ela deve ter se tornado ainda mais forte do que naquela época, ainda mais forte do que eu sou agora. Ela é cortada ao meio, e o prota, com sangue nos olhos, rosna. Só assim ela será capaz de suportar a fúria que venho reprimindo dia após dia, ao ponto de roer o próprio braço. Como o YouTube retirou a nossa monetização permanentemente, a única forma de pagar a equipe e produzir isso aqui é através dos assinantes da Cinefy. Se você quer assistir aos próximos vídeos no dia do lançamento e, principalmente, se você quer impedir que o canal acabe, considere virar um assinante. Custa menos de R$10, você acessa conteúdo exclusivo e garante que a gente continue existindo. O link para salvar o canal está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado e bom vídeo!